Ok, boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 17 de maio. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando algumas regras do grupo, se alguém quiser fazer alguma interação com o grupo durante o encontro, para vocês mandarem uma mensagem no privado, no meu WhatsApp, para mim colocar vocês na fila no momento oportuno de vocês falarem, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Marla, agora eu passo a palavra para você, querido. Marlon, você está no mudo, né? Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Então, nós tivemos quase poderíamos chamar de um atrapalho ali no meio do caminho com uma ideia que eu tive, e aí o pessoal tudo entrou em efervescência, né? Fabrício me escreveu desesperado. Marco, o pessoal não para de me escrever. O que que eu falo? Eu digo, fala para essa gente aquietar, periquita, rezar um pouco e parar de te importunar aí, porque a coisa é assim. Eu só joguei uma coisa lá para vocês. Já montaram um grupo, já temos um dia da semana, já a gente sugerindo, então pode ser antes do de domingo, outro já depois. Não, calma lá. Tem umas questões mais delicadas para a gente discutir, um processo super complexo de formação, né, onde a gente precisa pensar os caminhos. E eu acho que o que a maioria de vocês está se convencendo é de que a gente tem uma questão de leitura, uma questão de olhar que precisa ser transformado, né? Porque se a gente não muda a leitura, a gente vai estar lá num grupo estudando a questão do suicídio e dizendo para as pessoas: você tem que ter força de vontade, você precisa sorrir, coloca um sorriso no rosto que você vai ficar melhor, né? Porque não entendeu nada da doutrina espírita e aí acha que mudando a cara vai mudar o espírito, né? Extremamente materialista porque não entendeu a lógica. Então, o que nós estamos trabalhando aqui é o reconstruir ou resgatar a filosofia espírita, que é uma lógica de pensar, que tem uma psicologia por trás, que tem uma filosofia por trás, que leva em consideração o espírito imortal. E aí, quando com isso consolidado, a gente tem caminhos específicos para fazer que vão mais ao encontro das pessoas, né? Quando eu digo dos grupos temáticos, porque isso é um caminho que a gente tem para atingir as pessoas, e já vivi essa experiência lá no Brasil e acompanhei vários centros espíritas com essa experiência de, por exemplo, nós temos grupos para gestantes, nós temos grupos para pessoas com ideação suicida, grupos para pessoas em depressão, ansiedade. E isso extrapola demais as portas do centro espírita, porque as pessoas nos procuram porque vivem essa problemática. E quando nós vamos construindo o olhar espiritualista e mostrando como o olhar do espiritismo pode ser tratamento para estas questões, eu até estava conversando com uma amiga lá do Brasil, trocando umas ideias que a gente coordenou alguns grupos juntos e hoje ela está lá coordenando um dos grupos. E ela disse: Marlon, é tão linda a experiência, né? Assim, fala para as pessoas que é isso. Depois, então, o caso que ela estava trazendo, né? Era de uma mulher que não era espírita, a prima dela era espírita, frequentava o centro espírita e convidou ela porque ela estava com um processo depressivo. E aí, depois que ela conseguiu ter grandes melhoras no quadro depressivo, aí ela disse: Eu quero estudar o espiritismo. Por quê? Porque ela já entendeu o espiritismo enquanto uma lógica, enquanto uma filosofia que é capaz de tratar elementos da sua alma que a medicina não conseguiu, que muitas vezes a psicologia não conseguiu, que ninguém conseguiu, porque nós temos elementos que são diferenciados. E depois disso, aí ela diz: agora eu quero estudar o espiritismo. Diferente de uma pessoa como essa chegar na nossa instituição e dizer: eu preciso de ajuda. E aí a gente dizer: então, você vai começar lá no estudo do Livro dos Espíritos, que está na questão
escala dos espíritos. Você termina de se matar nessa escala, porque ela vai ler a escala, ela vai ver que baixo que está no meio dessa escala, os espíritos não entendem nada com nada, sai dali pior. Por quê? Porque ela não conseguiu ainda enxergar a aplicação do espiritismo na sua vida. Quando eu falo dos grupos temáticos, é o estudo da doutrina espírita, mas direcionado para as necessidades das pessoas, né? Então, o que a gente precisa fazer é estudar muito a doutrina espírita, para que quando chega alguém com uma questão de ansiedade, com um quadro depressivo, com uma compulsão sexual, com um transtorno, com problema de luto, com inúmeras coisas, a gente possa oferecer aquela fatia específica da doutrina espírita que ela precisa. E aí, por isso, nós precisamos transitar muito bem pela doutrina espírita e revisarmos este olhar mais filosófico, mais psicológico, né? Então, a gente já vai começar a pensar isso. Eu não consegui ainda pensar nisso agora, eu estou com outro projeto com o Humberto sobre escrever o texto sobre esse viés filosófico e psicológico do espiritismo, em especial para ser apresentado para pessoas que têm esse olhar mais filosófico e psicológico, que hoje os centros espíritas muitas vezes não conseguem absorver essas pessoas. Então a gente está escrevendo um trabalho mostrando o quanto o espiritismo é uma filosofia e uma psicologia. Tem um pouco de esforço que eu estou pondo ali em algumas lives que eu estou fazendo sobre como estudar e para iniciantes. Aí depois que eu conseguir organizar tudo isso, aí eu vou pensar nesse nosso material. Mas quem tem interesse, vocês já podem ir fazendo este percurso de olhar o tema que tem interesse e aonde se fala disso nas obras espíritas. Então, por exemplo, o trabalho que nós fizemos lá em Curitiba era de prevenção do suicídio. Aí nós começamos a estudar sobre a prevenção do suicídio, verificamos que o principal pilar de prevenção do suicídio era o tratamento da depressão e começamos então a fazer um grupo de apoio ao tratamento da depressão. Aí fomos vendo as obras de Joana de Ângeles, de Emmanuel, de André Luiz, aonde que fala de depressão para juntar todo esse material e juntando todo esse material a gente começou a pensar como viabilizar um grupo de estudo, porque é um grupo de estudo, o Centro Espírita está ali para estudar a doutrina espírita, mas é um grupo de estudo que abre o entendimento do sujeito a respeito da vida e, com isso, vai lhe transformar ou vai lhe auxiliar em em como lidar com os seus desafios, porque esse é o objetivo da doutrina, né? Auxiliar as pessoas a lidar com os seus desafios. Então a gente tem aí alguns caminhos interessantes para pensar, mas que a gente vai fazendo com um pouco mais de calma e pensando em algumas estratégias. Mas eu fiquei super feliz de vocês estarem assim enlouquecidos, né? Um monte de gente pensando, meu Deus, temos que ir por aí, temos que ir por aí. Por quê? O nosso centro espírita, ele se organizou para a pessoa que chega dizendo, eu quero estudar espiritismo. Então nós temos uma estrutura que atende bem a pessoa que diz, eu quero estudar espiritismo. Mas as pessoas que chegam pela via da dor, nós não temos uma estrutura organizada. O máximo que muitas pessoas sabem é o atendimento fraterno e lasca passe na pessoa. Atendimento fraterno e lasca passe na pessoa. Mas como a doutrina espírita tem uma perspectiva de transformação moral, veja que a gente ficou meio rompido, porque ficou assim, grupo de estudo, para entender os conceitos e compreender a doutrina espírita e passe exposição evangélica e atendimento fraterno. Mas o grupo de estudo que seja terapêutico, ele ficou um buraco, porque ou nós temos o passe desconectado do estudo ou o estudo desconectado da dor da pessoa. Então, a ideia é de que a gente faça o estudo conectado com a dor da pessoa, o estudo conectado com a demanda emergencial dela. Vejam o exemplo do luto. Hoje, por exemplo, eu conheci, não fiz parte, mas conheci lá na Federal, no tempo que eu estudava, um grupo de apoio ao luto. Então, as pessoas que passavam por uma morte, seja de um ente querido, a perda de um emprego, de um filho, uma separação, que estavam vivendo um processo de luto, elas tinham um grupo de apoio. Trabalho lindo, porque viver o luto pode ser um processo destrutivo, onde o sujeito adoece, ou pode ser um processo de ressignificação e de transformação moral.
Uma pessoa que aprende a sobreviver ao luto, ela pode ter uma vida mais leve, mais consciente, mais clara, menos materialista. Viver saudavelmente o luto é um processo incrível de transformação. Aí você vai ver qual o conteúdo que eles têm para discutir luto. É muito pouco. O conteúdo que nós temos para discutir luto dentro da doutrina espírita é muito mais rico que qualquer teoria psicológica ou psiquiátrica. Porque a gente, além de tudo, a gente estuda psicologia, estuda psiquiatria, né? A gente estuda sobre as fases do luto. O Divaldo até citou há pouco, não sei se vocês ouviram lá ele falando da Kübler-Ross, né, que é uma das grandes autoras do luto. A gente estuda tudo isso, mas além disso, a gente tem muitos outros elementos de como lidar com o luto. Aí chega uma pessoa que está passando pela morte de um ente querido. Se nós temos um grupo de luto, ele vira referência na comunidade. E esse é o meu objetivo, sabe? Vira referência onde o primo de um amigo vai dizer: olha, lá tem um grupo que eles trabalham luto, nem sei direito o que eles fazem, mas eu tive uma prima que ela foi lá e ficou tão melhor, hoje ela tá tão bem, e aí a gente vai virando uma referência na comunidade, porque está ensinando as pessoas a lidar com as experiências da vida pelo ângulo da espiritualidade, né? Então, isso é minha meta, que a gente consiga ter determinadas ações que sejam diferenciais na comunidade, lidar com o luto, lidar com a educação de filhos, lidar com a sexualidade, lidar com a ansiedade, com a depressão, porque nós temos um conteúdo que ninguém tem sobre todos os temas. Pega a esquizofrenia. A psiquiatria ainda está muito longe de ter o entendimento que a gente tem de esquizofrenia. E por que Manuel Flamengo de Miranda escreveu para nós espíritas e não escreveu para os psiquiatras? Eu acredito que é porque a gente tem um compromisso com isso. Se você reunir tudo que ele já escreveu sobre esquizofrenia, você fala, gente, nós temos aqui um tratado e nós temos aqui uma orientação de como trabalhar com pessoas esquizofrênicas para poder auxiliar no seu processo de desenvolvimento moral. Tá tudo ali. É só ter pessoas que tenham a coragem de fazer essas leituras, essas pesquisas, organizar o material, mas a gente tem um verdadeiro tratado de esquizofrenia como nenhuma psiquiatria tem. Então, eu estou falando para vocês porque, embora a gente não saiba como vai caminhar, você pode ir pegando os temas que você tem interesse e já ir fazendo buscas. Aonde que Joana de Ângeles fala, onde que Emmanuel fala, onde que André Luiz fala. Já vai fazendo algumas leituras que, quando nós formos pensar em temas específicos, a gente já tem ótimas referências. Lembra, com quem que nós ficamos em especial? As obras de Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira, Sueli Caldas Schubert, né? Em termos de transtornos mentais, os desafios, esses 5 já estão excelentes. Ah, e o Andrei tem um livro maravilhoso. Adoro o Andrei, meu amigo pessoal. Você só vai ver livro do Andrei depois que você vê todos os livros de Divaldo Pereira Franco, de Chico Xavier, de Ivone do Amaral Pereira, de Raul Teixeira e de Sueli Caldas Schubert. Daí vai pro Andrei. Ah, o Marlon tem um livro muito legal de emoção. Adoro o Marlon. Meu Deus, acho que é uma pessoa especial. Mas não presta enquanto conteúdo doutrinário, porque primeiro vem Allan Kardec, depois vem Divaldo Pereira Franco, depois vem Chico Xavier, depois vai vir Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira, Sueli Caldas Schubert. Depois que você estudar todos esses autores, se te sobrar tempo, você vai ler o Marlon. E o fantástico o que, que é? Que depois que você lê todos esses autores, quando você for ler o Marlon, você vai falar assim, nossa, nem acrescentou nada, né? Porque você já entendeu o Joana de Anjos, você já entendeu elas, não vai acrescentar. Porque o que o Mar está falando é o que está lá naqueles autores, aí nem acrescenta muito. Tá? Então, se você tem interesse e tempo, você já vai fazendo algumas pesquisas aí que depois a gente caminha para esse específico, tá? Alguém tem alguma questão assim de vida ou morte? Estou à beira da loucura, precisava perguntar um negócio e falar alguma coisa, que senão eu vou lá azucrinar a cabeça do Fabrício durante a semana, agora sobre esse tema. Ninguém? Por enquanto, não. Ótimo. Então, vamos
para o nosso estudo. Vocês desculpem o atrapalho no meio do caminho, mas isso sou eu, sabe? Tá pensando no negócio, já joga uma bomba lá no meio do caminho, depois volta, daí vai fazer outra coisa, e vai fazendo tudo ao mesmo tempo, e no fim saem umas coisas legais, às vezes. Às vezes não sai, tá? Mas às vezes sai. Então vamos voltar lá para a nossa discussão sobre a consciência, porque a gente está tentando entender o olhar psicológico de Carl Gustav Jung, tentando entender o olhar do espiritismo, para daí pensar como o entendimento desta tal coisa de consciência pode se materializar nas nossas práticas de centro espírita. Alguém queria fazer alguma colocação, tentar trazer assim o que ficou do nosso último encontro, do que eu estou entendendo, que seja consciência, talvez umas 2 ou 3 pessoas, poderia ser legal assim, o que eu estou entendendo, para daí a gente ver se esse é um entendimento geral, se está indo por aí, para a gente pensar como a gente caminha. E não queria os mais estudiosos, cheios de 1000 anotações. Queria as pessoas que estão aqui. Estou acompanhando, estou lendo um pouco. O que você está entendendo sobre consciência, para a gente tomar isso como um direcionamento, uma referência para aprofundar nosso estudo? Eu ia falar uns nomes de umas pessoas que eu estou aqui, mas depois o pessoal não aparece semana que vem, daí a culpa vai ser minha. Então, quem que gostaria, assim, de falar? Que eu estou entendendo? A Melissa, ninguém que falou semana passada pode falar, tá? Quem não falou semana passada, o que está entendendo? Porque quem falou semana passada já estava super envolvido no estudo, enlouquecido, tipo Isabel. A Isabel estava lá enlouquecida, a Paula estudando horrores também. Quem mais que estava estudando horrores? Melissa quebrando a cabeça, né? Débora também. Então, quem que está acompanhando aonde você está? O que você está entendendo e o que você está percebendo de consciência? Nem que seja para você dizer assim, olha, eu não estou entendendo nada dessa coisa de consciência, não consegui entender direito ainda. Ótimo, é importante a gente saber isso, porque daí vamos partir disso para construir um pensamento, tá? Então vamos lá, quem que pode falar aí? Nós estamos em 56 pessoas, pelo amor de Jesus Cristo. Tirando esses 20 aqui que sempre mais falam, o que tem para baixo desses 20 aqui lá para trás? A cara da Lola. Vamos lá. Quem que poderia falar? Posso falar, mas tem que escrever. A Sônia. Não é para escrever não, Sônia. Assim, o que você está entendendo? É o que eu estou entendendo desse negócio de consciência para a gente... Falar bem rapidinho, porque eu posso ser uma daquelas que poderia até dizer que eu não estou entendendo nada, mas não é bem assim. É que domingo passado eu não pude participar, estava na palestra do Divaldo, né? E havia bastante coisa lá para ler. E eu li um pouco do que estava lá no grupo de Leon Denis, aquela página também que foi postada de Joana. E o que eu então estou entendendo até agora, para mim parece que essa consciência que é mencionada e onde estão gravadas as leis, as leis de Deus, é o espírito imortal, é aquela parte de nós que foi criada à imagem e semelhança de Deus e que vai sobreviver eternamente. Mas, legal, Sônia. Então vamos lá. Vou fazendo algumas perguntas para vocês para a gente ir quebrando a cabeça. Mas então, se é o espírito imortal, quando a gente morre no corpo físico, que a gente retoma esse lugar, vamos colocar entre aspas, de espírito, a gente acessa todos os elementos da consciência? Outra pessoa aí para trazer uma resposta, então. Sônia, muito obrigado pela essa tua colocação. Quem mais que poderia daí trazer, então? Se é o espírito imortal, e Joana usa essa colocação, né? O espírito imortal. Então, com E maiúsculo, né? Então, se é isso, quando a gente morre, a gente tem acesso a essa consciência? Quem que poderia contribuir?
Queria ver se esse pessoal que geralmente não fala aí, ó. 56 pessoas. Vamos dar uns tiros aqui para baixo. Vai lá, por vontade própria, imposta. Marlon, eu não sei a resposta para a tua pergunta, tá? Porque Tem problema. sou novata na, na doutrina, então eu tenho muitas concepções que eu não sei. O que para mim o estudo da semana passada, porque eu não participei, então eu vi há poucos minutos atrás, antes de entrar na reunião, o que ficou para mim foi vocês conversaram muito sobre observar o que você está fazendo. Antes da doutrina espírita, eu fazia parte de um grupo de estudo de filosofia prática. E uma das coisas que eles falavam é que no momento que você observar uma ação, a ação deixou de ter uma natureza verdadeira e uma natureza única. No sentido de que se eu estou fazendo alguma coisa e eu estou, de repente, que legal, puxa, que legal que eu fiz isso, que legal que as pessoas estão comentando, ela perde de ter uma natureza genuína, como que eu dizer? Então eu ainda tô tentando absorver tudo que foi dito, tudo que vocês estão falando sobre consciência. Eu consigo entender que muita coisa, vamos dizer assim, que quando você faz, que quando você tem uma atitude, de repente eu estou filosofando demais, que muitas vezes quando você faz uma coisa, que quando faz parte da tua consciência, as coisas viram praticamente naturais, que elas são genuínas, autênticas. Não sei se eu consegui explicar minha dúvida. Sim, são genuínas e autênticas. E aí o nosso grande desafio, ele tá porque muitas vezes no centro espírita a gente está prescrevendo comportamento sem que isso decorra de um estado de consciência. E aí o que que é isso? No fim, isso é uma farsa, né? Farsa é o vocabulário do Marlon. O Jung diria que isso é uma persona, né? Então, eu tenho um comportamento dócil, eu tenho uma fala amena, eu tenho uma atitude aparentemente caridosa, mas sem um estado de consciência que me leva a isso. Então, eu me esforço para, mas não é uma transformação moral, porque não é um estado de consciência que muda o meu comportamento, é um esforço de mudança de comportamento. Então, o nosso grande desafio é como trabalhar este estado de consciência para que isso aconteça espontaneamente, né? Para que eu não precise fazer um esforço, porque todo esforço é algo pensado e vamos dizer aí, talvez, dentro disso que você está falando, como algo forçado ou como algo raciocinado, que sim, tem um mínimo de civilização, mas está muito longe de ser a virtude, né? A virtude é essa coisa que brota da gente. Então, eu não preciso fazer esforço para perdoar. Eu simplesmente tenho um olhar para a vida e um olhar para as pessoas que faz com que eu nem me ofenda com aquilo que aconteceu. Isso é despertar de consciência. Eu não preciso nem perdoar a pessoa porque eu não me ofendi, porque eu enxergo quão pequeno eu enxergo a limitação das pessoas, e quando a pessoa faz as presepadas, eu sei que eu faço as presepadas e digo, tá tudo bem. Não é um esforço de perdoar, é natural, né? Talvez então seja isso desse olhar ou do observar que você está falando, porque faz naturalmente. Eu nem sei, nossa, Marlon, como você perdoa as pessoas? Nem é assim, tipo, perdoa ou não perdoa, foi, né? Não tô olhando para isso, não tô pensando sobre isso, porque é meu estado de consciência. E aí é muito importante a gente discutir isso, ótima essa contribuição que a Lola trouxe, é muito importante a gente discutir isso, porque aí vocês já vão pensando no centro espírita o quanto que nós estamos trabalhando os conteúdos para o despertar da consciência e o quanto nós estamos trabalhando os conteúdos enquanto esse ser olhado, ser visto, que é algo não natural, que é algo comportamental,
que é algo externo, né? Então, isso que ela traz é como algo interno e algo externo, algo que brota e algo que vem de dentro para fora ou de fora para dentro. Por que eu digo isso? Porque nestas centenas de centros espíritas que eu já visitei, conversando com milhares de pessoas, eu ouço um discurso muito marcante de mudança comportamental de fora para dentro e muito pouco investimento no processo de transformação ou de despertar da consciência, né? Pode parecer sutil quando nós falamos sobre perdão. Então a gente vai dizer espírita perdoa, a gente não pode guardar mágoa, a gente tem que perdoar, a gente tem que compreender as pessoas, a gente isso, a gente aquilo, né? Tem algumas pessoas com discurso que eu acho até muito pesado, né? Compreender quão ignorante as pessoas são. Então parece uma coisa assim, eu aqui num pedestal lindo e maravilhoso, compreendo os retardados e ignorantes morais que estão lá embaixo. Isso é mudança comportamental. Tem que perdoar, tem que compreender, tem que fazer caridade, isso tudo é mudança comportamental. Precisa ser prescrito porque ainda não teve desenvolvimento da consciência. Quando tem desenvolvimento da consciência, não precisa prescrever. A coisa simplesmente acontece. Então, como a gente não está discutindo muito sobre o trabalho da consciência e do despertar da consciência, a gente vai desesperadamente prescrever comportamento. E nessa de prescrever comportamento, a gente está ferindo a essência da doutrina espírita. E aí é onde a gente está, às vezes, atrapalhado. O Marlon disse que o trabalho no centro espírita não presta. Foi isso que o Marlon falou? Não. O Marlon disse que tem que fechar os centros espíritas? Não. Né? É o Covid que está fechando os centros espíritas, não é o Marlon, tá? É o mundo que está obrigando a gente a rever a estrutura. Então, vocês estão entendendo a lógica? Aí a gente está nessa coisa de algo que acontece naturalmente, que tem a ver com a consciência. E para isso, a gente está tentando entender melhor o que é consciência. Porque quando alguém bebe demais, o diagnóstico médico é de que ele perdeu a consciência. Né? Então, ele está em coma, ele está inconsciente. O que tem a ver essa consciência com as leis divinas? Porque o que é consciência, então? Né? Esse estado, para um médico, ele vai dizer, o Marlon está consciente, mas não é esse consciente das leis divinas. Aí a gente está falando que é o espírito imortal, mas quando desencarna, nós acessamos todas as leis divinas, segundo o que a gente está lendo em André Luiz, desencarna e acontece o que depois que desencarna? Quase nada, né? André Luiz deixa claro, quase nada. Se você é perturbadinho, fica mais perturbadinho, né? Porque aí ficou um agravo a mais na tua vida. Então, o que é essa coisa de consciência para a gente na doutrina espírita? Marla, isso é tão interessante que quando a gente lê as obras de André Luiz e quando a gente vê mudanças internas, é sempre com o despertar da consciência. Né? E é interessante que acho que isso é tudo muito claro para a gente, mas não é um trabalho que os centros espíritas têm focado como meta de trabalho, né? Exato. Então, deixa eu contar um exemplo para vocês irem pensando assim, né? Algumas ideias, né? Mas, por exemplo, nós fizemos um grupo lá em Curitiba que o tema era planejamento reencarnatório. Então, a gente pegou um caso, eu não me lembro se o nome era Alexandre. Ai, como que era o nome? Faz tanto tempo. Não, Alexandre é um dos mentores, né? Era um caso do Mensageiros. Não lembro direito, mas foi feito um planejamento imenso, 36 anos, planejando a reencarnação do cara. Daí ele ia nascer, a mãe ia morrer em pouco tempo, iam colocar ele no espiritismo para ele se desenvolver como médium, ia assumir 6 crianças, dali ia fazer um orfanato, uma história linda, linda, linda. Os espíritos se propôs, não, nós vamos te ajudar, vamos junto, vai fazer e acontecer, tal. Reencarnou. Nada de espiritismo, se atrapalhando com os fenômenos mediúnicos, procurou um médico mais desequilibrado que ele mesmo, que disse que os problemas de alucinação era falta de sexo, se entregou para a sexualidade, se perdeu por inteiro e
casou com uma mulher que não fazia parte do seu planejamento, teve um filho que era um espírito extremamente comprometido, do qual ele não precisava se vincular, as 6 crianças que era para ele adotar, que eram os 6 irmãos dele, ele virou as costas e deixou abandonado os 6 e morre com sífilis numa vida do cão. Aí volta para o plano espiritual bem bonitinho agora, né? Tipo, imagina a situação desse ser, 36 anos. Esse texto é lindo quando você está discutindo André Luiz e pensando a vida do fulano. Aí a gente já tem um monte de comentário. O Beltrano lá, ó, que também, eu acho que era ele, caso dele, que tinha que ter pego os irmãos e não pegou. Não, fica imaginando esse presidente, quando desencarnar, como que ele vai estar? Aí o que a gente fez? Para toda a palhaçada. Agora nós vamos discutir o teu planejamento reencarnatório. O que será que você planejou? O que será que você está fazendo aqui? O que será que a vida está te oferecendo? E qual que será que é o teu objetivo aqui? Aí fomos estudar os conceitos de provas e expiações. Quais são as tuas provações? Quais são as tuas expiações? E quais são os desafios que as tuas provações estão trazendo para a tua vida? Gente, não tem como você sair de um estudo desse sem estar perturbado. Porque aí você vai começar a pensar se esse marido é provação, se essa mulher é provação, se esse filho é expiação, o que que é, vai estudar mais, quebrando a cabeça. Meu Deus, e eu tenho muito dinheiro e eu tenho pouco, e o que que faz? Completamente perturbado ficava o povo. Por quê? Porque agora eu estou pensando a doutrina espírita aqui, num estado de desacomodação, é o desespero de WhatsApp, um monte de perguntas. Mas, Marna, então como que a gente vai saber? Faz 2 semanas, vai terminar o encontro e eu ainda não sei qual é o meu planejamento reencarnatório. E como que a gente faz? Isso é despertar de consciência. Aí o sujeito está numa crise, vivendo um monte de coisas, e depois ele pensa, gente, esse marido, eu nunca tinha parado para pensar que isso pode ser provação. E que a forma como eu lido com isso, eu sempre disse, ai, coitado, deve ser um espírito atrasado que eu estou ajudando, né? Aí quando vai entender que o desafio é para mim e que ele está me ajudando no meu desenvolvimento, mudou toda a cena. Saí de missionário para espírito em mundos de provas e expiações. Então, veja, é estudo. A gente está estudando André Luiz, a gente está estudando Allan Kardec, só que pegando esses estudos e trazendo diretamente para a minha vida. E aí eu vou ter que quebrar a cabeça aonde estão as minhas provações, aonde estão as minhas expiações, qual é o meu planejamento reencarnatório e quais são os meus desafios atuais. É de perturbar qualquer um. Mas veja, nós não estamos ali fazendo estudo de conceito. Está cada um fazendo estudo da sua vida. Vocês entendem a pegada? Tem 2 pessoas que queriam falar por enquanto. Quem que seria? Vânia, pode falar, querida. Boa noite. Respondendo a sua pergunta, Marlon, o que eu entendi de consciência, foi da semana passada e o material que eu li, essa capacidade da gente perceber algo dentro da gente mesmo, né? Então, a tomada de consciência eu compreendo como um reconhecer das minhas verdades, né? E aí você falou, você perguntou agora se a consciência seria uma coisa, tipo assim, a gente morre, se a gente toma essa consciência depois que morre. Eu vejo que, pelas coisas que eu li, que essa tomada de consciência, mesmo depois do desencarne, ela não acontece toda de uma vez, né? Então, ela é gradativa. E quando a gente reencarna também, a gente tem uma tomada de consciência também gradativa. E acredito que seja assim também, que a gente vá conhecendo as nossas verdades gradativamente, né? Então, significa que agora a gente, com essa reflexão, a gente consegue já entender determinadas coisas sobre nós mesmos a partir desses exercícios de reflexão, e conforme a gente for aprofundando todas essas reflexões, a gente vai conhecendo um pouco mais. É assim que eu entendi. Legal, ótimo, Vânia. Aí vou fazer uma outra pergunta para vocês, então, a partir disso que a Vânia traz. E o que impede este desenvolvimento da consciência?
Se são as verdades, se as verdades estão aí acessíveis a todos nós, o que que impede o desenvolvimento da consciência? Outras pessoas que geralmente não falam, cadê o povo que geralmente não fala? Eu sou Li, pode falar, querida. Deixa eu abrir o negócio aqui. Acho que eu já abri. Muito obrigada. Boa noite, Marlon. Então, eu não sei, para mim, consciência ainda tem alguma coisa a ver com. Se eu conheço os meus limites, mas eu não me sinto limitada por eles de alguma forma. Eu não me sinto assim, presa de alguma forma. Então, eu vou para frente, até dou risada, né, de algumas coisas que são limites ainda em mim. Sério isso, viu, gente? Eu sou assim, eu rio mesmo, dou gargalhada até, se for o caso, sozinha. Para mim, eu acho que tem a ver também com eu me sinto livre na realidade. E, então eu amo sim, amo as pessoas, gosto de todo mundo e não fico muito atrás desse negócio de pedir perdão ou vou perdoar, me perdoar, porque é tão natural. Para mim é tudo tão natural. Eu não tenho essa coisa de ficar, por exemplo, pedindo perdão. Não há necessidade, porque eu realmente penso que aquela pessoa podia ser eu. É o perdão, eu poderia ser aquela pessoa. Então, para mim, a forma mais fácil de perdoar é pensar assim. Então, eu nunca preciso ficar perdoando ou pedindo perdão. Perdão do quê, meu Deus do céu? Eu não vou matar, nem roubar, nem brigar, e nem falar mal, brigar, sei lá, falar coisas horríveis. Então, eu procuro, não sou perfeita, não. Tem meus momentos também que eu fico brava comigo mesmo e com quem esteja à minha volta. Mas eu não tenho a coisa de guardar mágoa, ficar com raiva. Nunca na vida. Então, para mim, é liberdade, consciência. Eu me sinto livre de alguma forma. Eu não sei nem explicar isso, viu? Mas eu me sinto muito livre. Marla, tem um comentário aqui. Desculpa, você quer comentar alguma coisa? Não. Tem um comentário da Regina, que ela diz o seguinte: o desencarne nos leva para o mesmo nível de consciência. Está tudo registrado, mas não temos acesso paulatino, de acordo com a nossa possibilidade e o que nos é permitido saber, tomar consciência, o cair a ficha. Mas o esquecimento não faz parte da misericórdia. Como levantar esse véu? Primeira palavra que veio é medo. Vou descobrir minhas lambanças. Lambança é a palavra, Regina. Então, olha lá, tá tudo disponível. Mas o que impede a gente de acessar estas coisas? Por que que a gente não vira espírito puro de uma hora para outra? Se a gente já tem esta possibilidade, se está tudo disponível. É a mesma lógica do perdão. A gente sabe, a gente tem acesso, mas por que a gente não consegue, né? A Marie falou que, se perguntou por que que a gente sabe onde estão as verdades e não desperta a consciência. Ela colocou aqui, será que não é o ego? Ego, mas isso dentro dentro do vocabulário psicológico, né? Dentro do vocabulário espírita, o que que é que impede a consciência? É o egoísmo, gente. Está lá, questão 913. Qual a nascente de todos os males? Então, veja, Allan Kardec pergunta onde estão as leis divinas. Ele vai dizer que é na consciência. O que que impede o encontro com essas verdades, ou que vai ser a nascente de todos os males, é o egoísmo. Eu vou trazer aqui uma analogia dentro do aspecto psicológico para ver se vocês conseguem juntar. Então, o que que é o egoísmo? É o ego autocentrado.
É o ego fechado em si mesmo, que só tem olhos para si. Se ele só tem olhos para si, ele não consegue ter olhos para a verdade. Concordam? Então, a verdade está disponível para todos nós. Morreu meu esposo, meu filho, minha mãe, meu pai, as pessoas que eu amo. Vamos pegar, estou dando um monte de exemplo. Morre alguém muito importante na minha vida. Isso, se eu olho sem ficar fechado em mim, eu vou olhar para isso como um fenômeno natural da vida. As pessoas nascem e as pessoas morrem. E quando nós temos o entendimento da vida após a morte, nós temos um consolo ainda maior de saber que depois dessa vida a gente vai poder se reencontrar. Mas o que me impede de olhar para o fenômeno da morte como uma verdade e como algo natural? O egoísmo. Porque não podia ter me deixado, porque como eu vou ficar sozinho, porque eu agora estou aqui, porque eu não tenho mais, porque eu não posso usufruir. Então, quando o ego está autocentrado, ele não consegue olhar para as verdades da vida. Então, o egoísmo vai gerar o apego, o egoísmo vai gerar a arrogância ferida de querer brigar com Deus, porque ele tinha que ter me pedido para saber se podia morrer um ente querido meu ou não, como que ele faz isso sem me pedir autorização? Quem que está pensando que é esse Deus? Que nem me pediu autorização. E aí eu fico fechado nestas loucuras, porque o ego só tem olhos para si e não tem olhos para a verdade. Quando o ego se abre e enxerga a verdade, nós dizemos que ele teve consciência. Então, o encontro do eu com a verdade é a consciência. No dito popular, a gente vai dizer põe a mão na consciência, né? Põe a mão na consciência, ou quando a gente diz, meu Deus, essa pessoa não tem consciência, nós estamos falando deste fenômeno, do ego se voltar para a verdade. Só que o ego não pode se voltar para a verdade quando ele está autocentrado. Quando eu acho que eu sou bonito, quando eu acho que eu já perdoo, quando eu acho que eu faço caridade, quando eu acho que eu sou maravilhoso, quando eu acho que eu não tenho problemas, eu estou fechado para a verdade. Adianta alguém me falar? Não adianta. Eu vou dizer, não, mas eu faço caridade. Não, mas eu perdoei. Olha, aqui dentro de mim está limpo meu coração. Eu juro que eu perdoei. Por quê? Porque o ego está num movimento autocentrado, olhando só para si. Adianta você querer esfregar a verdade na cara da pessoa? Não adianta, porque não é uma questão de conteúdo. Não é uma questão de teoria. É o ego que não se abriu para a verdade. E aí está o nosso detalhe mais importante para a gente trabalhar. Não é uma questão de conteúdo. Corremos nós o risco de ficar cheio de teoria. Não, eu amo, eu faço caridade, eu sou uma pessoa boa, eu perdoo, eu isso, eu aquilo, eu aquele outro, aquele outro, aquele outro. Por quê? Porque eu tenho um monte de teorias, eu tenho um monte de discursos, eu tenho um monte de conhecimento. Mas o grande passo é do ego diminuir, no sentido de não estar tão autocentrado, para que ele se abra para a verdade. Com isso, eu vou dizer uma coisa que talvez incomode alguns de vocês. Por isso é tão difícil trabalhar isso no movimento espírita. Porque para eu ajudar as pessoas a diminuírem o ego para se encontrarem com a verdade, eu também vou ter que viver esse movimento. Eu também não vou poder ser a pessoa que sabe, eu também não vou poder ter poder, eu também não vou poder estar no lugar privilegiado, porque como que eu vou dizer para as pessoas, olha, a gente não sabe, a gente não tem lugar privilegiado, a gente é bem pequeno, a gente é bem limitado. Como que eu, num centro espírita, vou poder falar isso para as pessoas se eu não vivo esse movimento interno?
Então a gente fica discursando, então a gente fica falando das verdades que a gente tem conhecimento. Lembra lá de Francisco de Assis que dizia: pregue o evangelho. Se precisar, use palavras, porque é a tua vida que vai pregar o evangelho. Se precisar, você usa palavras, né? Então, vocês entendem que é uma outra lógica. Não é a lógica do conhecimento, é a lógica do ego se descentrar, de diminuir o egoísmo. E quando este ego vai tomando o seu pequeno lugar no mundo, ele vai naturalmente tendo encontro com as verdades. É lindo. E ao mesmo tempo parece fácil, não parece? Mas quando a gente vai colocar na prática institucional é mais difícil, por quê? Porque a prática institucional tem que passar pelo Marlon. Pelo Marlon que se acha gostoso, pelo Marlon que se acha maravilhoso, pelo Marlon que tem resposta para tudo, pelo Marlon que é uma figura completamente estrambelhada egoicamente. Como que eu vou ensinar para as pessoas a diminuir o ego para ter encontro com a verdade? Vocês entendem que a lógica está ali no livro dos Espíritos, está na consciência, o ego é que é o que atrapalha o encontro com a verdade, que tem que se voltar para Deus, tal, mas na prática a gente vai ter um problema. Na prática a gente vai ter um problema. Porque aí não dá para ter dono de conhecimento, não vai dar para ter quem responda todas as questões, não dá para ser imediatista, não dá para ter poder, não dá para dizer como são as coisas. Aí, tipo, comunidade, sem hierarquia, coletividade, fere a lógica presente em muitos centros espíritas hoje em dia. Ô Marley, é interessante que você está falando um outro ponto que eu percebo que, principalmente na Inglaterra, a gente vê vários movimentos espiritualistas. E eles, nesse ponto, eles estão muito à frente de nós espíritas, porque eles trabalham muito processos de expansão da consciência. E parece que o movimento espírita, eles estão meio desacreditados com isso, porque eles acham que tudo isso pode ser até meio anti-Kardec, né? Então, isso É porque, sim, eu concordo com o que você fala, Fabrício, que assim, ó, o problema é que daí foram para uma expansão de consciência numa perspectiva meio mística. Né? Que daí vamos fazer visualização, a ayahuasca é uma maravilha para expansão de consciência, mas corre um risco de psicotizar, né? A maconha faz expansão de consciência para algumas pessoas, e aí nós vamos para onde, né? Qual é a proposta de expansão de consciência de Kardec? Kardec tem uma proposta de expansão de consciência, porque quando ele diz, lá na questão 115, o espírito é criado simples e ignorante, com destino à perfeição pelo conhecimento da verdade. O que ele está falando? Expansão de consciência. Expansão de consciência é isso. Eu estou olhando aqui para esse miolinho e de repente eu enxergo coisas que eu não enxergava. Vou pegar um exemplo simples. Eu estou lá no meu casamento achando que o problema é o meu marido, que é a minha esposa, e de repente eu vivo uma expansão de consciência. Eu já falei para vocês da minha mãe, né? Que minha coitada, minha mãe, uma alma que agora tá virando gente. Mas minha mãe não era gente. Aí agora ela fala assim: Marlon do céu, eu olho para o que eu era. Eu lembro das coisas que a gente conversava, eu ficava tão braba com você, porque eu falava, ele não tem a menor noção do que ele tá falando, quem que ele pensa que é, para falar assim comigo. Hoje eu olho e digo, gente do céu, eu era insuportável. Como teu pai penou na minha mão, porque ela ficava pisoteando em cima, e pisoteando, e dizia, mamãe, chega, tá bom, para, e ela pisoteava, né? Tipo caridade, assim, para ajudar o outro a se transformar. E ela tava lá ajudando meu pai a se transformar. Aí hoje, ela teve uma expansão de consciência, ela olha para o mesmo fenômeno, para as mesmas cenas e diz, meu Deus, como eu era grosseira. Como eu era impositiva. Esses dias ela falou, eu não quero voltar do Covid, porque ter que olhar para aquelas pessoas que eu me parecia de tão lindinha, de tão organizada, de tão maravilhosa, com a vergonha que eu sinto agora, eu não queria voltar e ter que olhar na cara de todo mundo.
Então, o que que é isso? São os mesmos fenômenos que estão lá, mas agora teve uma expansão de consciência. Sem ayahuasca, sem visualização terapêutica. Vocês estão entendendo? Porque a proposta do espiritismo é de expansão da consciência pela via racional. Pelo estudo e pelo entendimento das questões que os espíritos nos trouxeram, pela reflexão e pelo amadurecimento em relação a esses conteúdos, eu me enxergo o outro e enxergo a vida por um outro ângulo. Isso é expansão de consciência. Eu me recordo de um caso que foi super interessante no atendimento fraterno. Era uma pessoa próxima, assim, que ela tinha vivido a morte do filho. E aí ele era médico, tinha terminado a residência, uma vida por viver, tinha 2 filhas, ele era um lindo, a vida toda por acontecer e ele morreu. E aí ela estava completamente perturbada, porque ela dizia, eu perdi meu filho. Aí chegou uma hora, eu já estava meio brabo, assim, irritado já com ela, drama de coitada, que perdi meu filho. Eu falei, você já parou para pensar que o teu filho perdeu as 2 filhas? Teu filho perdeu a esposa, teu filho perdeu a mãe, teu filho perdeu a irmã, teu filho perdeu o trabalho, teu filho perdeu tudo ao mesmo tempo, você só perdeu um filho. Aí ela ficou chocada. Meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar. Porque a gente fala de vida após a morte, mas a gente não tem consciência da vida após a morte. Então eu estava olhando só para o que eu perdi. E ele perdeu tudo ao mesmo tempo. Ela falou, Marlon, eu tinha que estar fazendo oração para ele ter força para suportar ter perdido as 2 filhas, para ter perdido a esposa, para ter perdido a mãe, para ter perdido a irmã, para ter perdido o trabalho e todos os sonhos que ele tinha, que ele perdeu tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Então, veja, isso foi um processo de expansão de consciência. Eu olho para o mesmo fenômeno, mas agora por uma outra via, menos egocentrada. Porque o conhecimento ela já tinha. Mas por que aquilo ali não lhe transformava? Porque ela estava egocentrada, porque ela estava apenas fechada em si mesmo. E quando o ego sai desse movimento de si mesmo, ele enxerga a vida por um outro ângulo, pelo encontro com a verdade. Ela encontrou com a verdade. Vocês entendem a lógica? Tinha mais pessoas que queriam falar. Quem era? A Evelyn me mandou uma mensagem aqui, eu vou ler para vocês. Quero fazer um comentário de uma anotação que fiz. Não viramos espíritos puros imediatamente, já que temos acesso às verdades, porque essas etapas de transformação são superadas uma a uma num planeta de provas e expiações. Não há saltos para a expansão de consciência. Mas nós exigimos de nós mesmos uma conduta moral perfeita, como se fôssemos seres de angelitude e estagnamos nos comportamentos apenas. Nos iludimos e reprimimos. O nosso orgulho e o nosso egoísmo fogem para não enxergar ou aceitar a nossa pequenez. Aí não criamos consciência. E a próxima pessoa é o Deli, que também escreveu alguma coisa aqui. O despertar da consciência é efeito natural do processo evolutivo, e sua conquista permitirá ao ser avaliar fatores profundos como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e a desonra, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Estou consciente com a consciência? Pois bem, vai ficando claro para vocês que lá no Livro dos Espíritos nós temos tudo isso super organizadinho, né? Eu fico pensando assim, puxa vida, será que a gente não podia trazer isso um pouco mais direcionado para as pessoas, né?
de que as respostas estão ali dentro, de que é o ego que impede, de que enquanto está fechado em si, não encontra com a verdade. Será que a gente não podia dar uma facilitada assim na vida das pessoas, né? Precisa ficar 10 anos e às vezes 10 anos e não consegue ter contato com essas coisas que depois ficam tão mais claras, né? A viagem é para dentro, aprender a silenciar, a se conhecer, a questionar-se todos os dias, é um movimento todo para dentro, né? Isso tem a ver com Kardec falando do desenvolvimento do sentimento, porque veja lá, não sei se vocês já leram, né? Quando ele fala na Gênesis, não é somente de desenvolver o intelecto de que o homem necessita, é preciso aprender a elevar os sentimentos. Mas a elevação do sentimento se dá pelo quê? Pelo despertar da consciência. Você não vai vibrar amor se não tiver despertar de consciência. Você não vai perdoar se não tem despertar de consciência, né? Então, a gente tem aí um grande desafio, porque a consciência. Vê se isso vai dar mais um atrapalho aí na cabeça de vocês. A gente vai usar da racionalidade para o desenvolvimento da consciência, mas não é ficar na intelectualidade. Não é? Então, esse aí é o nosso desafio. A diferença entre a questão intelectual e a questão racional para o desenvolvimento da consciência. Porque quando o pessoal está lá no misticismo do ayahuasca para o despertar da consciência, eles não estão fazendo um uso da racionalidade. E nós, muitas vezes, estamos apenas no intelectualismo que não tem levado ao despertar da consciência. O grande desafio que Kardec propõe quando ele fala da fé raciocinada é o encontro destas duas vertentes, é o místico pela via do racional, que vai levar as pessoas ao despertar de consciência. Eu brinquei uma vez com uma amiga minha que ela disse: ai, vamos tomar ayahuasca, vamos tomar ayahuasca. Eu digo: Deus o livre. O que eu já estou tomando de consciência da minha vida já está tão difícil. Toda semana é choro, é desespero. Cada vez que eu tomo consciência de um negócio, é uma pedra que cai na minha cabeça. E aí eu tenho que passar semanas processando esses negócios. Se eu vou para um ayahuasca, se esse negócio faz tomar mais consciência, eu enlouqueço. Porque as coisas que eu estou tomando consciência agora já estão bem pesadinhas de lidar e já tem gerado umas transformações significativas. Então, veja, você pode ir por uma via artificial, mas o espiritismo convida a um despertar de consciência pela via racional. E aí nós temos essa linha. O que é o racional para o despertar da consciência e o que é o racional no intelectualismo? Talvez essa seja uma questão boa para a gente pensar, né? O que é o racional para o despertar da consciência e o que é um racional para um intelectualismo, quando Kardec diz já não é somente desenvolver o intelecto? Porque aí o pessoal está no racional, por exemplo, para lidar com emoções, não pode sentir raiva. Imagina, você tem que pensar, você tem que se acalmar. Na hora que você está com raiva, você tem que trazer para a razão. Eu ouço as pessoas falando essas besteiras. Você tem que trazer para a razão. Você tem que respirar, se acalmar para você não fazer nenhuma besteira. Isso está lidando com a raiva? Tá. Não está lidando com a raiva. Essa raiva vai explodir em algum lugar. Então eu trago para a razão, eu racionalizo e depois eu tô com enxaqueca, tô com problema de vista, tô com problema de esofagite, de refluxo e um monte de outras coisas. Por quê? Porque eu fiz ali um intelectualismo. Eu usei do racional para eu usei do racional para romper o contato com os meus sentimentos, para negar os meus sentimentos, não para elevar os sentimentos. Então fica aí essa pergunta para a gente: qual é a diferença entre usar o racional para o desenvolvimento da consciência e usar o racional como um intelectualismo? Uns pensando, uns rezando, né? Tem gente aí rezando, tem gente olhando para o teto. Isabel fingindo que nem é com ela, anotando.
E aí, o que vocês pensam? Vocês conseguem pensar que pode ter diferença entre o uso do intelecto, o uso da razão para um intelectualismo e o uso da razão para o despertar da consciência? Isabel, pode falar. Ela estava elaborando a resposta. Cadê a Isabel que sumiu aqui da tela? Ah, desculpa. Desculpa. Está me ouvindo? Sim. Eu estava pensando exatamente nessa última pergunta. O que é racional para o intelecto e para a consciência? Para o intelecto, eu acho que é quando nós aprendemos a teoria. Agora, para a consciência, eu fico pensando também como que, por exemplo, no centro espírita, nós vamos ajudar as pessoas a se abrirem para esse despertar da consciência e como nós mesmos vamos fazer. E aí não seria a experiência é também o que a Joana fala nesse vilegiatura na encarnação, né? Na encarnação. Não, eu falo. Então, não é esse racionalismo, é isso que eu não estou entendendo. Na consciência, seria o material, a experiência carnal? A experiência carnal suscita, né, o desenvolvimento da consciência, né? Porque aí, por exemplo, morre um ente querido. Eu hoje vou poder brigar, deprimir, enlouquecer, mas depois de um tempo, ou depois de tantos entes queridos, ou depois de tanta encarnação, chega uma hora que eu digo, gente do céu, não adianta se apegar, porque vai morrer mesmo, né? Brigando ou não brigando, aceitando ou não aceitando, a gente vai ter que aceitar e suportar essa situação. Então, veja, a experiência material, ela produz o despertar da consciência, tanto é que a gente está desenvolvendo há milênios, sem necessariamente ter todo o desenvolvimento da razão como hoje. Porém, quando eu consigo fazer o uso da razão para entender a experiência, aí a gente está fazendo um avanço, não é? Quando eu uso a razão para entender a experiência, eu estou como se fosse um catalisador da experiência para o meu desenvolvimento. A razão para entender a experiência. Você entende que eu estou concordando com o que você está trazendo, mas estou acrescentando que é a experiência, mas a experiência irrefletida ou a experiência refletida pela via egóica pode ser fonte de revolta, por exemplo. Uhum. Deus não podia ter feito isso comigo, né? Isso é eu lendo a experiência por uma via egóica. Se Deus é causa primária de todas as coisas, não é ele não podia, né? É eu que tenho que me perguntar o que ele quer me ensinar com essa experiência. Mas o que eu entendo é que, então, sempre tem que haver um elo entre esse raciocínio e a consciência, não? Deve haver um elo. Não entendi o teu... Uma aliança. O que seria entre raciocínio e consciência, Isabel? Veja bem, existe em alemão a palavra entender, significa, em alemão é begreifen. Und a parte greifen, no alemão, significa pegar. Uma coisa concreta. E o begreifen, o entender, é uma coisa, então, racional, do intelecto. Do intelecto, exato. Então, no alemão existe essas... É uma palavra, né, o significado, mas tem duas vergentes aí. Então, eu estou tentando fazer uma... Perfeita essa tua colocação, Isabel, porque é o pegar, não é? Então, veja, eu preciso pegar este raciocínio, eu preciso pegar no sentido do trazer para mim. Então, veja, a gente vai falar do conhecimento na minha vida
Isso é consciência. Eu uso do intelecto, eu posso usar do intelecto para falar do mundo, das pessoas, da sociedade, ou eu posso usar o intelecto, a razão, para pensar a minha vida. Aí acho ótimo esse teu exemplo aí do pegar, porque é este intelecto agora trazendo para mim. O que tem a ver com o meu relacionamento, com a forma como eu lido com os meus conflitos. Quando nós estamos usando o intelecto para falar da vida lá fora, é um intelectualismo. E aí nós temos espíritas exímios que sabem falar do mundo. O pessoal da psicologia, então, vira um horror, porque aí o fulano está projetando, o outro está fazendo não sei o quê, o narcisista é isso, e aí fala do mundo lá fora. Porque eu não peguei para mim esta reflexão. Ótimo. Então, talvez a gente tenha aí já uma grande crítica, porque olha que interessante, se precisa pegar para si, talvez a forma como eu conduza a palestra tenha menos efeito do pegar para si do que um grupo pequeno. E num grupo pequeno, aonde o sujeito tem um espaço para dizer, calma aí, Isabel, deixa eu ver se eu entendi na minha vida isso. Você está falando isso, isso, isso. Então você quer dizer que esse problema que eu tenho pode ter a ver com algumas atitudes minhas de encarnações passadas? Exatamente. Aí o sujeito está pegando aquilo ali para interpretar sua vida. Vai ficando mais legal esse caminho, não vai? Vai. Vocês entendem aí a lógica do porquê o expositivo ele acaba não consolidando tanto o processo de transformação quanto o diálogo e a proximidade dos pequenos grupos? Porque talvez a gente não dê tanto espaço para as pessoas irem construindo esta discussão. E aí, nós vamos até ver que existem conceitos no Livro dos Espíritos. Eu estava discutindo isso com algumas pessoas aqui. O pessoal fazendo estudo do Livro dos Espíritos aqui. Pega as questões de ponta a ponta. Nesse dia é essa questão. Nesse dia é essa questão. E aí, qual que demora mais? As questões mais longas. Quais que demoram menos? As questões mais curtas. Eu digo, gente, vocês não entenderam o Livro dos Espíritos, né? Porque, assim, existem questões que dão um trabalho imenso para você trazer para a tua vida, mas que são pontos capitais. Deus como causa primeira de todas as coisas. Como que você traz isso para a tua vida? Deus como causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Pensar a reencarnação na tua vida, gente, o conceito de reencarnação, talvez a gente fique durante semanas discutindo como que eu pego este conceito de reencarnação e trago para minha vida. E a gente passa como teoria, como se fosse conteúdo a ser dado para as pessoas, sem ter a noção de que algumas coisas dá muito mais trabalho trazer para a vida do que ficar discutindo lá princípio do vegetal, animal, hominal, 3 reinos. Pelo amor de Deus, pula 3 reinos, gente. As pessoas estão com depressão, estão com ansiedade, e a gente está gastando um mês discutindo 3 reinos? Como assim? O que tem de 3 reinos para você pegar agora para transformar a tua vida? E aí a gente está lá durante 4 semanas estudando 3 reinos? Vocês entendem a crítica que eu estou fazendo, né? Então, assim, tem um monte de questões ali que vão me ajudar a lidar com a educação dos meus filhos, que vão me ajudar a lidar com a morte, com o luto, com o trabalho, com o Covid, com a ansiedade, com um monte de coisas. A gente não pode colocar isso no mesmo peso. Quando está fazendo estudo no dia a dia, né, para as pessoas. Porque daí a gente está desconectado da ideia do despertar da consciência. A gente está fazendo um estudo puramente teórico. E nos centros espíritas, as pessoas morrem de medo das pessoas falarem da sua vida. Não sei se vocês fazem parte desses grupos, mas eu venho discutindo essas abordagens há muitos anos e as pessoas dizem, mas Marlon, e se a pessoa começar a falar da sua vida? Eu digo, meu Deus do céu! Daí é sinal que ela está relacionando com a doutrina espírita. Porque se ela começar a falar da vida dela, é sinal que agora ela está relacionando com a doutrina espírita. Esse não é o problema. O problema é quando ela não está falando da sua vida.
O problema é quando ela está estudando e falando da sociedade, falando das pessoas, falando do mundo lá fora. Esse é o problema dos nossos grupos de estudo, porque quando eu estou estudando e falando do mundo lá fora e da sociedade, eu não vou ter despertar de consciência. Digas de passagem, isso é falta de indulgência, isso é julgamento e falta de caridade alheia, ficar falando da vida dos outros. Eu deveria falar da minha vida. Gente, nós estamos falando agora de perdão. Quem que tem aqui problema para perdoar? Quais que são as grandes questões que a gente tem? Aonde que estão os nossos desafios? E aí a gente vai buscar no texto as orientações para a nossa vida. A oração, nós vamos falar de oração. Como cada um ora? Como cada um vive a sua experiência de oração? Como que a oração te ajuda a se conectar com Deus ou não? Qual o sentido da oração e o lugar da oração na tua vida? Tem que falar da sua vida, porque se não for para trazer para sua vida, nem faria sentido estar estudando tanto. Então, adorei esse exemplo aí que a Isabel trouxe, desse pegar, porque é justamente isso, tem que pegar. Ô, Marlo, e acrescentando o que você está falando com relação aos centros espíritas, nós precisamos deixar de criar os centros espíritas como um templo sagrado, porque eu já percebi muito, você não pode falar isso aqui no centro, você não pode agir assim nesse centro. Aí as pessoas falam, gente, mas então eu não posso falar o que eu sou, não posso ser o que eu sou, eu não vou no centro espírita. E porque acontece muito isso, né? A gente ainda encontrar nos centros espíritas esse rótulo que você, para ser espírita ou para frequentar um centro espírita, você tem que ser ou colocar a máscara que todos nós temos colocado por muitos anos. Né? Isso é a função da igreja, né, Fabrício? Que assim, dentro da igreja não pode, né? A gente bate na criança antes de entrar na igreja e fala, se entrar lá e você fizer isso, você vai ver som. Daí ele entra na igreja super comportado. Na sacristia, então, meu Deus do céu, se você tiver algum pensamento mundano, né? Porque é um pecado horroroso. Só que veja que por trás, Fabrício, isso pode ser um mecanismo de defesa, né? Porque assim, ei, gente, não vamos ficar falando essas coisas aqui. Porque se a gente começar a falar de traição, se a gente começar a falar de raiva, se a gente falar de sexualidade, se a gente falar de vício, aí vamos ter que começar a falar também da nossa vida, né? Então eu brinco que assim, você tá lá no grupo, um falou da vida dele, o outro falou da vida dele, o outro falou da vida dele. Gente, vamos parar com esse negócio. Tá muito cada um falando da sua vida. Por quê? Porque eu tô vendo que nessa onda vai chegar a hora de eu falar da minha vida também, né? Então a gente já interrompe esse negócio rápido. Antes que esse negócio chegue aqui, eu tenho que falar dos meus problemas. Daí, tô falando isso para vocês porque vivi muito essa experiência lá em Curitiba. Quando nós fomos começar o grupo de depressão, nós fizemos um combinado. A gente começou a falar primeiro a minha relação com a depressão. Quase todas as pessoas tinham vivido episódios de depressão, alguns com ideação suicida e gente que tentou se matar. Todo mundo no centro espírita. Ninguém sabia de nada a respeito do outro. Essa doutrina espírita está indo para quem, então? Todo mundo sofrendo em silêncio, passando por um monte de dificuldades, daí depois cada um que começava a falar, ficava todo mundo de olho arregalado. Meu Deus, mas a fulana parece tão linda, organizada, e agora falando esses negócios. E isso porque ficamos só com as que as pessoas falavam, né? Porque eu conhecia muito mais da intimidade da grande maioria e sabia que o buraco era muito mais embaixo do que aquilo que estava sendo falado. Então, olha que coisa, né? Isso que o Fabrício está falando. Aí a gente está ali, a gente não fala que a gente não perdoa, a gente não fala das nossas. Ou fala já que perdoou, que já é maravilhoso, que não guarda ressentimento, que é caridoso, que é oração, que é isso, que é aquilo, mas depois lá em casa vai perguntar para o filho. Como que é lá em casa? A Ângela até pôs a mão na cabeça, né? Vai perguntar como que é lá em casa. Não, meu marido vai falar sim como que é, claro, porque o coitado tá oprimido, né? Não tem espaço para reflexão, não pode falar nada, e ele vai falar assim: ele é um amor, uma pessoa muito querida. Claro, coitado. Ela sofrendo na mão dos espíritas. Tô brincando, os meus exageros, vocês sabem que vocês têm que dar uma descontada, ficamos só com a reflexão teórica. Mas vocês entendem isso, que às vezes pode ser até estratégia, essa coisa de não falar da vida
para que a gente também não precise tocar nas nossas questões. Mas se a gente precisa trazer para a vida, é o que eu digo do Evangelho no Lar. A gente está fazendo Evangelho no Lar e eu participei de Evangelho no Lar na casa de dezenas de pessoas. A gente lê o Evangelho e as pessoas fazem comentário, mini palestras. Cada um faz um comentário do Evangelho. Palhaçada, perda de tempo, lê ali e faz comentário. Ah, eu acho que Kardec quis falar isso, acho que Kardec quis falar aquilo. Ah, o meu vizinho isso. Ah, e o fulano aquilo. Gente, Evangelho não é para isso. O Evangelho é para minha vida. Estamos sentados ali, nós em família, vamos ler o Evangelho, vai falar afabilidade e doçura. Lendo aqui, ó, essa parte, tô vendo que o que mais me falta desse texto aqui é essa tal de benevolência, porque nessa semana que passou, fiz isso, fiz aquilo, aquele outro, minha dificuldade está aqui. Vamos ler melhor esse texto para entender como que eu lido com esse meu problema. Aí a mulher, esposo, filho vai falar de como que ele está em relação àquele tema. E depois que o filho está encorajado pelos pais, ele vai dizer: nossa, pai, mas se você está falando que isso é falta de afabilidade, falta de doçura, então aquilo que eu fiz com o meu colega também é isso? É isso, meu filho, porque agir desse jeito, estamos nessa pendência. Vamos ler de volta o texto para ver o que Kardec pode nos esclarecer a respeito dessa nossa postura. Aí a gente lê de volta o texto para ver o que aquele texto pode nos esclarecer a respeito da nossa postura. Isso é o Evangelho para a minha vida num despertar de consciência. De resto, a gente está intelectualizando. Sabe o que me veio à cabeça aqui, Marlon? Aqueles encontros que eles fazem dos alcoólatras anônimos, né? Que as pessoas vão naqueles encontros e elas simplesmente se colocam de frente ao grupo inteiro. Elas vão falando de tudo. Eu bati, eu fumei, eu bebi, né? E esse trabalho, ele é um trabalho causa muitas mudanças, exatamente por isso, né? Porque agora a gente tem a possibilidade de viver isso orientado pela doutrina espírita. Gente, olha que coisa preciosa. Eu falei para vocês, né, daquela experiência do grupo do perdão. As pessoas nunca mais esqueceram. A experiência que a gente vive em grupo mediúnico, de ter intimidade, de falar da vida, né? Eu vivia um nível de proximidade com os meus amigos do grupo mediúnico que eu não vivia com a minha família. E são as pessoas mais importantes da minha vida até hoje. Alguns passaram 10 anos sem estar próximo, mas que a gente mantém os vínculos. Por quê? Porque a gente está ali todo mundo junto num processo de um para dentro. Agora, vejam que desafio, nem tinha pensado que a gente ia chegar nesse ponto, né? Talvez seja mais fácil a gente ficar num intelectualismo no centro espírita, porque isso vai nos tirar, como coordenadores, deste lugar de aparente relevo, do lugar de orientação, no lugar estável, no lugar E a gente tem uma fantasia, né? Eu digo porque eu também vivi muito isso. A gente tem uma fantasia de que se a gente tiver problemas, imagino que vocês também pudessem compartilhar a experiência, a gente tem uma fantasia de que se a gente tiver problemas, aí as pessoas não vão nos respeitar, as pessoas não vão nos ouvir, as pessoas não vão nos valorizar. E a experiência que eu vivi foi justamente o contrário. Porque quanto mais a gente consegue assumir, mais as pessoas se encantam de dizer: meu Deus do céu, e o Marlon está no meio desse charco e está aqui, estamos juntos e estamos trabalhando. A gente estabelece vínculos muito mais profundos. A gente estabelece relações muito mais significativas. A cara de vocês está ótima, assim. Tipo, uns em choque, outros pensando: meu Deus do céu, que tempo que eu estou gastando. Paula até escureceu o vídeo ali para a gente nem olhar para a cara dela. Nós temos 3 pessoas, então vamos lá. Vânia, pode falar. Então, eu fui desenvolvendo aqui um comentário a partir de todas as coisas que foram sendo ditas. Eu vejo assim que a doutrina espírita tem o objetivo da transformação moral e do desenvolvimento espiritual. Mas essa transformação moral, só é possível por essa tomada ou por essa pegada de consciência que a Isabel esclareceu aí. E para essa tomada de consciência é necessária uma aproximação com as nossas próprias verdades. Então,
Para que isso seja possível, nos centros espíritas, né, ou nos grupos de alguma forma, né, principalmente aqui pela Europa, os trabalhadores precisam ter essa mesma postura de abertura, de quererem realmente tomar conhecimento ou ter mais contato com as próprias verdades, porque esse intelectualismo ele fomenta o ego. E o que eu tenho observado, pelo menos no Brasil, né, porque aqui na minha cidade também não tem centro espírita, mas no Brasil eu observo que as pessoas têm determinados cargos, né? A gente tem uma hierarquia já dentro dessa estrutura de centro espírita. Então, o intelectualismo deixa as pessoas protegidas ali dentro, tá? Então, e uma tomada de consciência significa também um perigo, tá? De assumir, né, que eu não sou aquela pessoa daquele jeito, aquela imagem que eu construí sobre mim mesma. Então, acho que a gente só consegue dar para o outro aquilo que a gente mesmo conseguiu construir em mim, na gente, né? Isso é prejudicial, Vânia, para a própria pessoa, por quê? Porque eu vou achar que me respeitam, ou que me valorizam, ou que me ouvem por conta destas coisas. Eu mal sei que o lugar que eu posso ter no coração dessas pessoas é por outras coisas, que não por esse intelectualismo, né? Então, a gente, inclusive, alimenta uma insegurança pessoal, quando eu acredito que é isso que me faz ter um lugar de uma relação diferente com as pessoas do grupo, né? Então, vocês vejam que detalhe profundo que a gente está mexendo, né? Talvez vocês comecem até a perceber que a gente acaba estudando muito menos conceitos, porque eles vão ser numa profundidade muito maior na dimensão pessoal. Então é isso que eu digo. Você vai pegar talvez planejamento reencarnatório, a gente ficava lá, planejamento reencarnatório, 8 semanas. 2 meses discutindo planejamento reencarnatório. 2 meses discutindo perdão. 2 meses discutindo oração. 2 meses discutindo gratidão. 2 meses discutindo um tema. Por quê? Porque agora o foco não é a quantidade de conteúdo, mas é que aquele conteúdo transforme a minha vida. Então a gente vai diminuindo a quantidade de conteúdos para que eles possam ser muito mais profundos na relação comigo mesmo. Isso é muito mais gostoso de fazer, eu digo, como coordenador de grupo de estudo, isso é muito mais gostoso, porque você vai vendo aquele negócio rendendo na vida das pessoas. A gente teve uma análise clara da diminuição das faltas das pessoas, porque elas se sentem vinculadas, porque elas entendem que aquilo ali é o processo delas. Eu não estou indo por causa do Marlon, eu estou indo por minha causa. Se eu não posso ir, eu digo, Marlon, não vou poder ir. O que vai ser falado essa semana para eu ir pensando e tal, na semana que vem? Porque ela não está indo ali para ninguém, ela está indo para ela, para as questões que estão diretamente ligadas com ela. Vamos lá, parece que um monte de gente para falar. Marilda, pode falar. Marlon, vou pegar o que a Wanda falou também, que eu estou de acordo com ela falou, porque a relação da confiança, sabe? E outra coisa que me preocupa é que isso é terapêutico, mas não é terapia. E aí, assim, isso eu me perco um pouco nisso, assim, sabe? Até onde porque eu acho que para você se abrir, para você falar, para você trazer as suas questões, as suas verdades, você tem que ter uma relação de confiança. Pelo menos a maioria vai precisar se sentir, né? E até que ponto isso, assim, você eu sou psicóloga também, né? Mas não trabalho mais com isso há muitos anos. Mas você tem uma carga, um conhecimento, vive isso no seu dia a dia, trabalha com isso no seu dia a dia,
você às vezes tem a capacidade de que alguma coisa que venha a ser falado ali, você tem uma capacidade de síntese. Eu entendi que a gente está baseado na doutrina espírita, que a gente tem que buscar os conceitos espíritas para trabalhar aquilo que foi falado. Né? Além de você ter que ter muito conhecimento do espiritismo, mas muito mesmo, profundo, você ali tem uma capacidade que talvez muitos de nós não temos, dessa síntese, de buscar logo um conceito que seja psicológico e também no espiritismo, sabe? Isso, assim, para mim... Não entendo, Marilda, mas veja, como a gente vai fazer um maior aprofundamento na vida do sujeito, é até mais fácil de se preparar para esses estudos. Então, por exemplo, aquilo que eu falava do perdão. A gente passou 8 semanas com 2 textos de Kardec. 2 pequenos textos, entende? Por quê? Porque o foco não é o extrapolar do conceito, o foco é trazer o conceito para a nossa vida. Então, é mais fácil de gerenciar esse grupo do que os outros grupos que são intelectuais, porque aí vai surgir um monte de coisa. Agora, quando eu estou falando da minha vida, ele está muito mais focado, ele é muito menos expansivo de conceitos, porque vai trazer mais para a minha vida. Né? Se é a minha vida, o coordenador já se exime de dar respostas para as pessoas, porque a minha vida não tem resposta pronta. A gente está ali com os conteúdos. E eu te digo uma coisa, para mim é muito mais difícil coordenar grupos de estudos. Porque como eu tenho um olhar psicológico, tem coisas que eu já posso querer pensar e que seria uma psicologia selvagem querer fazer isso no centro espírita, porque eu não conheço as pessoas, não estão ali para serem analisadas. Eu suponho, tem falas que me gritam no ouvido e tal. Mas isso é um horror, porque eu tenho que abstrair de tudo isso. Porque quando a gente está ali no centro espírita, qual é o grande terapeuta das pessoas? É a doutrina espírita. Então, o cuidado que a gente precisa ter quando nós estamos trabalhando o perdão e surge uma pergunta, ou a pessoa traz uma questão da sua vida, o clássico qual é? O que o texto te diz? O que o texto te diz? É só ir para o texto. Ah, esse texto não me diz nada. Ok, então você vai ter que continuar a tua busca, estudando sobre o perdão, e nós temos, sem dúvida, muitos outros textos. Aí, como a gente já estava se preparando lá para o estudo do perdão, a gente já sabe do André Luiz, onde que tem o texto, a gente já sabe de outros textos de Joana, e vai dizer, olha, para quem tiver interesse em continuar essa busca, aprofundar nas questões do perdão, nós temos aqui uma lista de leituras complementares. Mas fica mais fácil, Marilda, porque tem que trazer a pessoa para o texto. E aí, o outro participante do grupo já vai dizer, não, mas ele... A gente corta e diz, me desculpa, fulaninho, mas eu preciso te interromper. Fulano está trazendo a experiência dele, refletida no texto, e quem tem que responder as questões dele não somos nenhum de nós. Quem tem que responder as questões dele é a doutrina espírita. Não, mas é que na minha vida, na sua vida é particular, você me desculpa te interromper de volta, mas é o texto que precisa trazer as respostas para a pessoa. Não, mas é que eu queria. Não. É o texto que tem que trazer resposta. E a gente corta a pessoa para deixar claro que o texto traz resposta. E isso vai criando essa relação de confiança, né? Porque eu sei que eu posso falar, que eu não vou ser criticado, que ninguém vai ficar me aconselhando, ninguém vai se intrometer na minha vida, porque nós estamos ali todos em torno do texto, é a doutrina espírita para a minha vida. Então, eu vejo, Marilda, que é mais fácil coordenar isso do que muitas vezes as loucuras que vocês vivem de cada semana um tema novo, um desespero de lendo bibliografia e lendo um monte de coisa para cada semana coordenar um novo estudo. É uma loucura isso. E aí corre o risco de ficar numa superficialidade, porque como vocês estão dando aula, mas estão dando aula sem ser professores, isso é uma tragédia. Dando aula sem ser professores. Então, não foi formado em espiritismo, não foi formado em psicologia, mas está dando aula. E Kardec revirando no túmulo, né? A gente só não acredita que está revirando porque a gente acredita em vida após a morte. Mas senão a gente ia dizer que Kardec está revirando no túmulo, porque não tem formação de pedagogia, não teve nenhum curso de formação em espiritismo, como os padres fazem filosofia, faz teologia, não tem nenhum curso disso, e você está dando aula do quê?
Meu pai do céu, a gente não está ali para dar aula, a gente está ali para ajudar as pessoas a se encontrarem em torno daquele tema, encontrarem as respostas na doutrina espírita e levá-las a reflexões. Então, eu, no papel de educador, vou fazer perguntas, vou trazer questionamentos, vou mostrar referências e as pessoas ali vão fazendo as suas perguntas e vão extraindo as suas respostas da doutrina espírita. Esse lugar de coordenador, ele é muito mais socrático, que é muito mais de fazer perguntas, de levantar questionamentos e de oferecer referências para que as pessoas encontrem as suas respostas. É muito mais fácil. Depois que você aprende o método, é muito mais fácil coordenar um estudo assim do que esse jeito de aula que muitos de vocês dão. E aí um desespero, né? Para ler todas as referências, para montar slide, o pessoal ir montando slide enlouquecido. Deus do céu! Não é? Eu vejo um sim daí, porque eu sei que é assim, né? Ai, tem que montar a aula dessa semana, a aula da semana é minha, essa aula, meu Deus do céu. Aí eu peço lá pro pessoal do centro, olha, não dá, esse mês não dá, porque eu tô enlouquecido com um monte de coisa, porque virou um trabalho, só que trabalho não remunerado. Desqualificado, né? Porque não é professor, não teve faculdade de espiritismo, trabalho remunerado desqualificado. Vocês entendem que essas coisas que eu estou dizendo para vocês é muito mais fácil, porque você está centrado num tema, você tem perguntas para fazer para as pessoas, e as perguntas vão levá-las ao encontro do conteúdo, e com o conteúdo elas vão refletindo a sua própria vida, e refletindo a sua própria vida, elas fazem compartilhamentos. E quando ela faz compartilhamento, isso estimula o desenvolvimento da consciência do outro, porque daí vai alguém dizendo, eu lembro uma vez quando estava num grupo de perdão, eu trabalhei já muitas vezes os grupos de perdão, porque é um tema super presente na vida das pessoas, né? E aí ela dizia assim, Marlon, eu fiquei chocada, porque durante todo o grupo ela dizia, porque eu perdoo, porque eu perdoo, porque eu perdoo, porque eu nem me ofendo, porque isso, porque eu, aquilo e aquele outro. E aí a gente vai levando, você vai falar o quê? Vai dar um tapa na cara dela? Minha vontade é dar um tapa na cara daquela mulher e dizer, para de palhaçada, você perdoa é nada, você é uma baita de uma arrogante, tá aqui se fazendo e se exibindo para as pessoas, você não perdoa ninguém, isso é ridícula. Mas não falava, né? Vamos manter silêncio, tá ali num grupo, tal, manter na ordem, tudo mais. No último encontro, ela disse, eu estou morrendo de vergonha. Porque eu descobri que eu dizia que perdoava como uma forma de humilhar as pessoas. Então, daí vinha alguém dizendo, fulana, ai, queria te pedir desculpa. Eu sabia sobre o que ela estava falando, mas eu dizia, desculpa do quê? Imagina, nem lembro disso, porque era o jeito de mostrar para aquela pessoa quão pequena que ela era e quão maravilhosa que ela era. Olha que fantástico! Depois de 8 encontros, a pessoa entender que ela tinha um discurso de perdão para humilhar os outros e mostrar que ela era maravilhosa. Olha que fantástico isso! Mas vocês entendem que não dá para fazer isso numa palestra. Aí nós estávamos ali num grupo, um ambiente de acolhimento, pessoas, ninguém dando palpite na vida do outro, todo mundo se sentindo aberto, um fala de uma experiência, outro fala de outro, um fala de outro, outro fala de outro, e aquela mulher foi processando, e ela foi processando, e um falava um negócio, outro falava outro negócio, outro falava outro negócio, ela foi juntando todas aquelas experiências, até que teve um momento que ela disse, caramba, eu nunca perdoei, eu faço isso para humilhar as pessoas. Isso não vem pelo Marlon falando você faz isso para humilhar as pessoas. É o compartilhamento de experiências, o amadurecimento, a reflexão, o ambiente de acolhimento, o espaço de respeito, e aí leva ela para uma tomada de consciência. Ganhou a vida. Olha que coisa fantástica, ganhou a vida. Vocês entendem a nossa lógica? Isso é despertar de consciência, porque é aquele conhecimento intelectual que eu tinha agora trazido para mim. Isabel, um beijo para você, Isabel, com o teu exemplo que você trouxe da Alemanha, do alemão. Então, aquele conhecimento agora, ela pegou aquele conhecimento e trouxe para ela. E ela foi entender quão difícil é de perdoar e o quanto ela estava usando do discurso espírita para humilhar as pessoas. Então, esse é o nosso caminho que vai deixando muito clara a diferença de uso do intelecto para um intelectualismo que foi criticado por Kardec como educador e depois criticado por Kardec na própria doutrina espírita, lá na Gênese,
Eu uso do conhecimento para o despertar, não, fiz para cá, então, por o despertar da consciência, que é esse trazer para minha vida, esse amadurecimento pessoal, esse conhecimento que invade a minha vida e me transforma. Quem mais, Fabrício? Pessoal, nós vamos extrapolar um pouquinho hoje, talvez uns 15 minutos a mais, porque nós temos 5 pessoas e elas não podem dormir sem falar. Então, vamos... Ridículo. Jussara, pode falar, querida. Oi, tudo bem? Então, eu queria fazer assim, levar alguns pontos para consideração, que eu acho que é importante, né? Sempre lembrando que o principal alvo do espiritismo é o consolo e o esclarecimento, que está bem de acordo com tudo que está sendo falado, né, Marlon? A questão de consolar através do esclarecimento, ou esclarecer e no meio do caminho consolar também. A única coisa que, assim, pensando em tudo isso e toda essa conversa que foi gerada, que você tocou no começo, né, que eu acho importante, é que, por exemplo, nós estamos num grupo que nós encontramos, né, pessoas de vários lugares, né, de vários lugares do mundo, inclusive do Brasil. E as nossas realidades de centro espírita, de experiência em espiritismo, elas são muito variadas, né? Não dá para a gente, por exemplo, pensar numa infraestrutura que o Brasil hoje tem, ou mesmo que alguns centros espíritas no exterior, mas que dirigem os seus trabalhos para o público brasileiro em português, é um outro tipo de infraestrutura versus aqueles que estão em outros países e fazendo no idioma local. Aonde nós estamos falando também de lugares que nem conhecem o espiritismo, né? Então, ao mesmo tempo que é importante nós não perdermos o foco do aspecto do consolo, né? De trazer assim consolar. Nós estamos em terra que o pessoal nunca ouviu falar de espiritismo, que se ele vai entrar no centro espírita, primeiramente, para poder eventualmente entender o que é aquilo, né? Então é difícil, né? Como você diz, né, Marlon, essas equipes de trabalho, as pessoas qualificadas. Então, quer dizer, são modelos que seguramente a gente tem que almejar, tem que tentar realmente fazer, né? Mas entender que, devido às diferentes realidades, né, da prática espírita nos vários países, e principalmente quando a gente está falando no idioma local, né? Eu quis falar isso porque eu imagino que pode ter muita gente que fica aí frustrada, de repente, né? Pensando, puxa vida, como é que eu vou aqui, de repente, aí na Alemanha? Minha casa espírita tem 20 pessoas, né? Vamos dizer. Como é que eu monto tudo isso? Como é que eu faço tudo isso? Como é que eu entendo, né? Então, eu acho que é não perder isso de vista, né? Que é o conforto, e, né, o consolo e o esclarecimento, né? Eu diria que a gente tem essa lógica, né? E como cada um vai trazendo essa lógica para a sua realidade, é uma questão muito particular, né? E agora veja, o que a gente não pode deixar de pensar é que a doutrina espírita é para a vida das pessoas. Então, a gente vai se esforçar cada vez mais para trazer o espiritismo para aquelas pessoas, né? Para as suas necessidades, para os seus problemas, para a sua lógica, para as suas dificuldades. Então, a gente vai, como a escola tem feito, né? A educação cada vez mais tem caminhado para isso, né? Para enxergar o sujeito, o seu perfil, as suas necessidades e dar espaço para que ele se desenvolva plenamente. E o centro espírita vai ter que caminhar para isso inevitavelmente, né? Que é de dar espaço ou ir ao encontro das necessidades do sujeito e não ficar no mesmo método educacional que nós temos estabelecido há tantos anos. Eu não sei se vocês sabem, mas tem métodos educacionais que vocês estão usando, ou que alguns centros espíritas estão usando, que são de 50 anos atrás.
Mas 50 anos atrás não tinha Paulo Freire falando de tudo que falou, não tinha a grande maioria dos grandes autores atuais da educação, nós não tínhamos conhecimento há 50 anos atrás. A tecnologia, nós não tínhamos conhecimento há 50 anos atrás. Hoje, se a gente vai olhar o que já temos em relação à educação, de tecnologia, de ensino, de aprendizagem, são coisas muito distantes daquilo que a gente está fazendo. Então, não é que a gente vai querer revolucionar, mas é assim, vamos pensando como a gente pode ir melhorando. Hoje em dia, você dá aula de PowerPoint, já é um atraso. Já é um atraso, a gente já tem muita reflexão em termos pedagógicos de encontros mais atrativos que podem ajudar as pessoas a pensar mais, mas o expositivo é um atraso. Então, talvez você mande o PowerPoint antes, né? Eu lembro de um amigo discutindo assim, se você não quer abrir mão do PowerPoint, ok, então você mande o PowerPoint antes para as pessoas, para que elas já saibam o que vai estar lá, para que a gente possa discutir e debater. Nossa, fantástico. Por quê? Porque aí não é a novidade que está vindo como informação. Já tem a informação, já tem a reflexão, e agora eu vou fazer um amadurecimento para trazer para a minha vida, né? Então veja que são detalhes que quando a gente vai estudando educação, a gente vai pensando meios de ir mais ao encontro das pessoas, como a lógica de projetos. A gente tem, eu conheço lá o Centro da Ju, uma sala, se ainda for o mesmo, né, Ju? Uma sala que num frio horroroso, num calor, não, como que era? Era um frio enorme, tinha que ligar o ar-condicionado para esfriar, porque o aquecedor funcionava demais, e aí tinha que ter um ar-condicionado para esfriar o ambiente. Olha a loucura que a gente estava lá em Nova York. Uma sala. Ah, mas como que a gente vai trabalhar com uma sala? Mas depois a gente começou a ver o pessoal trabalhando na educação com projetos, aonde nós temos 10 pessoas na mesma sala, mas não obrigatoriamente trabalhando o mesmo tema, não obrigatoriamente trabalhando no mesmo ritmo. Numa sala. Então aí, calma, então vamos começar a estudar esse negócio, vamos pensar, vamos fazer alguns movimentos, vamos refletir. Então aí a gente vai quebrar a cabeça e vai fazer um investimento para aprender como levar a doutrina espírita, porque vocês entendem que a nossa discussão ela está muito em torno do que? De método. Que assim, ninguém está questionando a doutrina espírita, mas dependendo do método, a gente dá uma queimada no conteúdo, ele se torna rarefeito para as pessoas, ou dependendo do método, ele é transformador de vidas. Então, aí a gente vai fazendo investimentos nessas questões de método para conseguir que essa preciosidade que a gente tem chegue mais ao encontro dessas pessoas e transforme essas pessoas, né? Por vezes a gente fica tão centrado em conteúdo que a gente esquece de trabalhar o método. E aí a gente quer passar conteúdo, passar conteúdo, passar conteúdo, as pessoas às vezes ficam mais perdidas e a gente não trabalhou método. Né? Então, tem esse parênteses aí para a gente fazer. Fabrício, eu acho que essas outras pessoas vão ter que trabalhar a ansiedade delas, porque o Marlon fala demais, já devia de saber, devia de falar, nem vou falar, porque o Marlon fala demais, eu já sei que nesse horário agora, deu 9 horas, ele já vai ficar falando, não vai dar tempo para pergunta. E daí essas pessoas começam, porque a gente não vai terminar isso agora, né? A gente ainda tem coisas para ir elaborando, e é legal vocês irem pensando nessas perguntas, o intelectualismo e a questão do desenvolvimento da consciência, os grupos de estudo, como que a gente vai caminhando para levar essa preciosidade que é o espiritismo como elemento transformador e não como um conteúdo dado em sala de aula. Quer falar alguma coisa, você, Fabrício? As pessoas, então, ficaram 3 pessoas na fila. Então, a gente faz o seguinte: no próximo encontro, a gente começa com essas 3 pessoas com as perguntas que elas têm. Legal. E se quiser mandar pergunta antes, né, mandar lá pelo WhatsApp, a gente já vai pensando. Gente, estamos nesse, ai meu Deus, vocês estão entendendo que aqui também a gente está tentando usar disso, né? Tipo, não tenho noção quando a gente começa o encontro para onde a gente está indo, porque a gente vai ter que ir trabalhando conforme vocês estão entendendo, conforme está fazendo sentido para vocês, para a gente ir pensando. Por isso eu preciso
que vocês falem. Eu preciso que vocês tragam as dúvidas, porque é um grupo muito grande que eu não consigo manter contato individual com vocês. Então, eu preciso que vocês falem, que vocês tragam o que estão entendendo, as dúvidas que vocês têm, para que a gente possa ir usando os encontros para ir alinhando. Beleza? Bom, boa semana para vocês. Nos vemos domingo que vem, hein? Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Até domingo que vem. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada, Marlon. Obrigada a todo mundo.